Fala galerinha bonita do nosso canal Áudio Eletrônica, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui sobre pinturas do nosso canal. E como vocês podem observar aqui, eu estou no meu cantinho da bagunça aqui, que eu costumo chamar, entendeu? Onde eu pinto aqui minhas telas para mim mesmo. E há uns dias atrás chegou para mim aqui esses pincéis que eu comprei na Shopee, se não me engano, entendeu? Ele é uma gradação de cinzas que vai do número 05, se não me engano, até o número 12, por aí assim, coisa do tipo. Então, são 12 pincéis, né? Aí o que que acontece? Esses pincéis eu comprei para estudar a pintura de paisagem, entendeu? E como é essa parte aqui é uma parte que eu noto que as pessoas praticamente não fazem e por isso geralmente muitas pessoas se equivocam na hora de estar pintando uma paisagem. E eu tive estudando há um tempo atrás, se não me engano, aqui até deixei anotado aqui, ó, Guia de Carlson para pintura de paisagem. É um livro que está em inglês, né? A gente acha o PDF, o Guia de Calço para Pintura de Paisagens. Aí pode pesquisar no Google que você encontra para baixar. Só que ele está em inglês, né? No meu caso, eu baixei e depois traduzi para poder estudar. Então, no Guia de Carlson, eu entendi uma coisa lá que ele ensina sobre a questão de como que a gente faz para pintar paisagem, que é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, além de composição e outras coisas, a primeira coisa que vem antes de tudo chama-se valores, né? É uma coisa que eu praticamente não vejo ninguém ensinando isso no Brasil, né? E até por cursos que eu já tentei fazer online aí, né? Que nunca somaram muito para mim, eu observei que ninguém ensina isso, né? Ensina mais a pintar sob intuição e fica por isso mesmo. E depois que eu peguei aqui, entendi mais ou menos essa maneira aqui que o Carlson ele aplicava nas pinturas de paisagem dele, a minha pintura ela começou a melhorar, né? Começou a melhorar bastante. Inclusive tem algumas pinturas aqui, não sei se eu já postei no canal, né? Mudaram bastante as minhas pinturas depois que eu entendi essa questão de como entender os valores, que nada mais é entender como a luz age sobre aquilo que a gente vê, né? No caso aqui a pintura de paisagem. Então vamos lá, sem mais enrolação, vou mostrar para vocês como é que eu faço. Antes de começar uma pintura, inclusive isso daqui é um tema de uma pintura que eu estou estudando para fazer, certo? Eu vou fazer aqui um estudo. Tá aqui já a tela preparada, né? E depois eu vou estar fazendo. Como eu estava fazendo essa parte aqui, aí eu pensei, rapaz, por que não passar, né? Já que muita gente, porque geralmente eu gosto de entender aquilo que eu faço para eu poder criar e também poder passar para outras pessoas que têm dificuldade para elas aprenderem, entendeu? Como eu observei que praticamente ninguém ensina isso aqui, eu vou passar para vocês como é que eu ensino. Mas se vocês quiserem entender melhor ainda, é bom baixar o guia de cálcio para pintura de paisagens, entendeu? E entender o que ele fala lá, entendeu? O que que acontece? Primeiramente, as pessoas se enganam sobre a questão de desenho e pintura. Tem gente que julga que desenhar é uma coisa e pintar é outra. Quando, na verdade, pelo que eu entendi, um pintor, para ele se destacar, ele tem que entender que desenho e pinturas tem que se tornar uma coisa só. Ou seja, quando você está desenhando, você está pintando, e quando você está pintando, você está desenhando. Quando o teu cérebro entender isso, independente da mídia, você vai conseguir expressar através da pintura desenhando, entendeu? É só entender que quando você está desenhando, é a mesma coisa de estar pintando, e quando você está pintando, você está desenhando. A única coisa que muda são as mídias, que é o que você usa no caso aqui, olha. Geralmente tem gente que se prende só a linhas, entendeu? E acha que só linhas é desenho. Mas quando vocês entenderem isso melhor, vocês vão ver. Então vamos, sem mais enrolação, vamos ver aqui, vamos estudar a questão. Aqui, infelizmente, eu não estou com o original para mostrar para vocês, mas eu deixei essa parte. O que que acontece? Lá, segundo o que Carlson ensina, ele explica que o arco aparente do céu, que no caso é aqui a parte do céu que fica sobre nossas cabeças, geralmente é um refletor de luz. Ou seja, a nossa luz principal aqui na paisagem, ela vem do sol. Esse sol, antes da luz dele bater sobre a superfície da Terra e sobre tudo que há nela, ele passa pelo céu, pelas nuvens. Então, o céu, depois do sol, ele se torna a nossa fonte de luz principal na paisagem, certo? Então, o primeiro lugar mais claro que a gente vai encontrar é o sol. O céu, né? Nuvens, a parte do céu.
Aí a segunda parte que a gente vai encontrar que vai ser mais iluminada, segundo Carson, é a parte plana da Terra, que ela está diretamente é, exposta ao Sol, né? Então essa é a segunda parte. Como vocês podem observar, eu já deixei até aqui, ó, indicado. Plano 2, que isso aqui a gente vai encarar como plano. O céu aqui é o plano 1 e aqui a planície aqui, a superfície terrestre vai ser o plano 2. Logo depois da superfície terrestre, segundo Carso, vem as montanhas, né? E as vegetações mais longes, entendeu? São os planos inclinados que eles chamam, certo? E depois, por último, vão vir as árvores, porque as árvores estão em pé, então elas refletem menos luz, né? A parte que pega mais luz das árvores são as folhas, mas geralmente, como ela está em pé, ela reflete muita sombra também, ela fica com muita sombra. Então é assim que ele classifica, né, as áreas de entendimento. Aqui no caso, quando eu vou pintar uma paisagem dessa daqui, eu encaro como plano 1, que é aqui como eu botei, né, o céu. Plano 2, a minha planície, né, a parte plana, que é a terra, né, aqui esse gramado aqui na frente. A parte 3 eu já considero aqui o mesmo, o gramado também, só que ele já está mais distante, que com a atmosfera ele já vai ficar mais escuro do que esse aqui, ó. Aí observando na imagem que eu utilizei como referência isso aqui, essa árvore que está aqui, para mim ela está em quarto plano, né? Que ela é um pouco mais escura do que essa parte da grama aqui, certo? Só que em contrapartida, ao nosso plano 5 vai ser lá umas montanhas, aparentemente, que tem lá longe, certo? Então, para ter certeza disso, que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega numa paisagem para ver ou pega uma referência, eu tenho que expressar esses planos em valores, né? Nesse momento, eu não me preocupo com cores, certo? Antes de toda e qualquer pintura, a primeira coisa que a gente tem que entender são esses valores. Então, como eu falei para vocês, ficou aqui o céu como o primeiro valor, que é através dele que vem a nossa luz proveniente do Sol, né? Depois fica aqui a nossa planície. Em terceiro plano ficou aqui a planície mais afastada aqui, né? Que é a parte mais plana da Terra. Em quarto ficou essa árvorezinha aqui que está à frente às outras. E em quinto ficou aqui para mim aqui uma montanha que está lá longe, né? Mesmo que tendo vegetação, mas ela fica mais longe. E em sexto ficou as nossas árvores aqui. Quer dizer, eu parti do mais claro, que foi o nosso céu aqui, para o mais escuro, que são as nossas árvores que estão aqui na frente. Eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês na prática. Deixa eu ver se eu consigo. Então, aqui também já vem a questão do desenho. Vou ver se eu consigo mostrar direitinho para vocês. Primeiramente, eu começo aqui planificando a área de onde eu vou colocar esse desenho. Eu vejo aqui que é um retângulo, certo? Observe. Eu desenho mais ou menos como um retângulo. A partir dessa parte, partindo da referência, quando a gente vai desenhar, certo? Desenhar ou pintar é a mesma coisa. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente são as proporções. Ou seja, eu vejo a questão aqui, eu crio como é que eu posso dizer, uma linha do horizonte aparente, né? Eu vou dividir apenas planos, eu não me preocupo aqui com detalhes. Então eu vejo que aqui é referente a essa parte aqui, vamos ver esses planos aqui, né? Como é que eu faço para ver na paisagem a diferenciação de planos, esquecendo-me das cores? É muito simples, a gente tem que apertar os olhos. Como é que eu posso explicar para vocês? Apertar os olhos, fechar um pouquinho os olhos, não é fechar tudo, fechar um pouco, de forma que a gente veja a nossa cena através dos nossos cílios, certo? Ou seja, os pelos do olho, eles vão entrelaçar um no outro e vocês vão ver que vai começar a desaparecer a cor e vai ficar valores. Ou seja, as áreas mais claras vão se destacar mais do que as áreas escuras. É assim que eu faço, tanto para ver numa referência, como uma referência fotográfica, como também ao ar livre. Então é assim que a gente consegue ver. Os americanos eles chamam isso de squint, né? Olhar de ratazana, se não me engano. E isso significa apertar os olhos para a gente poder ver através dos cílios. Esses cílios entrelaçados, de uma certa forma, eles vão fazer tipo uma cortina, que é o que também acontece com a atmosfera. É o que está muito perto, a gente vê detalhes, vê a cor viva naturalmente, e o que está mais longe a gente já não vai estar vendo tantos detalhes, e quanto mais longe, mais camadas de atmosfera tem na frente, vai ficar ligeiramente frio e azulado, entendeu? Então é isso. E o que que eu faço aqui? Não vou me preocupar com detalhes. Eu vejo que essa área aqui, olha, quando eu aperto os olhos, aqui se tornam
unicamente em três áreas. Essa sendo a mais clara, essa daqui vem a segunda, que é o tom médio, e essa daqui sendo a terceira, certo? Só que eu tenho outras partes aqui, que quando eu aperto os olhos eu vejo também. Então eu tenho que distinguir certinho para eu fazer esse processo aqui e ver se a minha composição ela está casando certinho com aquilo que vai me dar a dimensão em 3D da realidade. Então eu vou fazer um desenho rápido aqui. Outra coisa, para desenhar, tem gente que acha que desenho é a coisa mais difícil do mundo e não é, é uma coisa super simples. O que acontece é que a maioria das pessoas não tem base, certo? E quem ensina, na maior parte do tempo, ensina errado. Tem gente que fica zangado comigo porque eu falo isso, mas é verdade. A maioria das pessoas ensina de forma que as coisas pareçam ser mais complicadas do que já são. Ou seja, ao invés de facilitar, elas complicam. Então observe aqui, ó, em poucos traços, olha o que eu fiz. Eu já fiz essa parte de baixo. E se vocês observarem, eu não utilizo linhas arredondadas. Geralmente eu procuro me expressar através de linhas retas. Por quê? Como eu falei para vocês, eu julgo que desenho e pintura são a mesma coisa. Porque quando eu estou aqui fazendo esses traços de lápis, eu estou pintando uma superfície, certo? Só que com linhas. E quando eu for utilizar de pintar isso aqui, eu vou ter que estar desenhando para me poder transformar essa minha cena o mais real possível. Entendeu? Eu vou estar pintando e desenhando ao mesmo tempo, só vai mudar a mídia. Então eu procuro ser o mais simples possível aqui, ó, através de linhas retas. Então vocês vão observar que eu não vou fazer detalhe nenhum desses. Eu vou apenas pegar uma base, mais ou menos, do que eu estou fazendo lá, ó. Por exemplo, eu vejo aqui nessa parte, eu não vejo esses detalhes aqui, ó. Eu vejo uma linha reta que passa daqui para cá, ó, e se curva aqui. Observe como é que eu penso. Eu vi a linha aqui acima da cabeça daquela árvore ali, eu vejo uma linha aqui, olha. Preste atenção. Tracei uma linha sem dificuldade. Agora eu vejo outra linha aqui, ó. Nessa parte aqui. Observe. Tracei uma linhazinha aqui, ó. E assim por diante, eu vou vendo as áreas e vou vendo essas linhas. E vou vendo como é que elas se comportam aqui, olha. Entendeu? Nesse momento aqui, eu não estou com a referência original aqui, porque essa referência ela está no meu celular. E como vocês sabem, eu falei para vocês, aqui a gente tá apenas comprovando para ver se o que eu estou achando que estou vendo vai coincidir com a realidade do que eu quero transmitir para outras pessoas, entendeu? Eu quero transmitir para outras pessoas a emoção dessa cena que eu estou vendo e, propriamente dito, a cena em si. Então, como vocês puderam observar, olha, eu não arredondei linha nenhuma. Eu apenas defini algumas áreas como linhas. Eu, no meu pensar, eu chamo isso aqui de envelope. Envelope que é cercar uma determinada área com linhas, entendeu? Então observem que em momento nenhum eu dificultei isso aqui. É apenas uma maneira de se ver as coisas, entendeu? E como vocês viram lá, olha, já definimos dois planos. Esse plano da frente aqui, que é o do nosso solo gramado, e o plano das árvores aqui, olha. Isso aqui é chamado de grandes massas. A gente define grandes massas sem se preocupar com detalhes. Porque se eu for me preocupar com cada detalhe que tem aqui, principalmente numa cena de pintura ao ar livre, eu não vou fazer praticamente nada, porque eu vou ficar preso naquilo. Então, o que eu tenho que aprender com isso aqui é ter base do que eu estou fazendo, né? Para conseguir me expressar o mais claramente possível, não só para que eu possa entender, como também para quem vinha olhar minha pintura entender o que, é que eu estou querendo fazer. Então, observem. Outra coisa que eu me preocupo também aqui, ó, como vocês puderam observar, a gente já definiu quatro grandes planos, sendo o um, que eu vou enumerar aqui, o nosso céu, né? Olha só como foi fácil fazer isso aqui, né? Aí diz assim, mais fácil para ti, que já está acostumado. Sim, mas há sempre um começo. Então a gente definiu uma área, duas áreas aqui, ó, levando em conta as linhas de forma, né? Que isso conta muito para o nosso desenho de pintura, entendeu? A gente vai identificando essas linhas de formas, ó, para poder estar fazendo aquilo que a gente se propôs, né? Que é passar para o nosso espectador a emoção daquele momento, né? Propriamente se dizendo ali a emoção que aquele trabalho quer passar para a gente. Então vocês estão vendo que apenas com linhas retas eu estou conseguindo aqui, olha, de bom grado me expressar. E observem que eu não estou colocando detalhes nisso aqui, eu estou apenas me expressando através de linhas
formando formas, entendeu? E como eu falei para vocês, tem uma área aqui no meio aqui, olha, que tem uma parte lá de planície e tem umas montanhas lá atrás, entendeu? Então, aqui eu vou, como eu sei que está mais ou menos no meio dessa estrada, eu só coloco aqui mais ou menos, ó. Eu não preciso me prender tanto a um desenho, digamos que perfeito. O que eu vou fazer aqui nesse momento é só fazer um estudo, entendeu? Eu via muitos pintores fazendo isso e não entendia. Ah, mas para que esse cara faz esse desenho? Ele não pode fazer o desenho direto ali na tela e já ir pintando? Não, isso aqui é uma forma de estudar os valores que a gente tem, entendeu? Para ver se vão dar certo. Então, como vocês podem observar, olha, já definimos todas as nossas áreas aqui, olha. Primeira do céu, que eu falei para vocês. Segundo, aqui, a dessa superfície plana aqui, né? O terceiro veio aqui, o plano aqui mais distante, que é uma superfície também, o 3. O quarto eu já coloquei para essa árvore, que foi quando eu vi lá na referência. Ela é um pouco mais clara do que aqui o nosso gramado da frente, só que em contrapartida é mais escura do que esse daqui. Então esse daqui, ó, vai ser o nosso quarto, a nossa quarta planificação. E por último, e não penúltimo, aqui nós temos aqui essa área que é tipo uma montanhazinha lá longe, entendeu? Vai ficar como nosso quinta área de valor. Aí por último vem aqui as nossas árvores, que elas estão aqui, ó, como eu falei para vocês pelo guia de caça, as árvores geralmente são as partes mais escuras, entendeu? Tá aqui. Aí o que que acontece? Olha só como eu estava falando para vocês, tem aqui esses pincéis com gradação de cinza. Antes eu fazia esse estudo de valores só com lápis, só que com lápis, além de ser um pouquinho mais complicado, entendeu? Porque dependendo, ó, não sei se é por causa dos lápis que eu também usava, que não tinha essa grande qualidade, mas era meio ruim para fazer a gradação. Inclusive vou mostrar aqui para vocês, ó, alguns que eu fazia de lápis, ó, e observem a diferença, olha, de alguns aqui já feito com os pincéis, ó. Esse daqui na verdade foram feitos de lápis, só que eu cobri com pincel. Aqui eu estava estudando a gradação aqui, ó, vendo se os pincéis estavam certos. Esse daqui eu já utilizei, ó, só os pincéis. Entendeu? Então facilita muito. Se vocês puderem observar aqui, olha, eu separei os pincéis aqui, ó, do 0,5 até o, o 8, né? Observem aqui que eu dei uma puladinha aqui do 0,5, tem o 0,1 ali, eu tirei, porque aqui nessa referência aqui, quando eu dei uma estudada, o céu ficou um pouco escuro pro meu gosto. Então eu pulei um para poder vir. Então o que que acontece? Sem mais enrolação, vamos ver aqui. A gente fez aqui, olha, desenho super simples, eu vou começar pelo 0,5, porque como eu aprendi lá pelo guia de caça, eu falei para vocês, ó, o céu geralmente é como uma fonte de luz, né? Ou seja, ele é o primeiro plano que recebe luz antes de chegar aqui na nossa superfície terrestre. Então eu estou usando aqui o pincel 0,5, como eu mostrei para vocês, olha, e vou passar nessa parte do céu aqui, olha. Deixa eu ver se foca aqui, ó. Eu vou estar passando aqui nessa parte do céu. Não vou me preocupar com detalhes aqui, eu vou só estar passando, certo? E depois a gente vai partir para o próximo plano, né? Nosso primeiro plano aqui está feito, olha, o céu. Observem que a gente usou aqui o 0,5. Eu vou colocar ele aqui, se eu demorar um pouquinho me perdoem porque eu estou fazendo com a mão só. Vou deixar ele exatamente no local dele, aí já vou partir aqui, ó, para o número 2. O número 2, como eu falei para vocês, é aqui, olha, essa parte aqui do nosso gramado, que é uma superfície plana. Segundo plano. Isso eu não estou inventando nada disso, viu, gente? Eu estou apenas. E outra coisa que vocês devem levar em consideração é ver o sentido da forma. Como é que está cada plano de vocês, né? Observem as linhas, o jeito que as linhas estão aqui no nossos planos, ó. Então eu procuro. Isso aqui, para mim, já é um treinamento, né? Não é porque eu estou aqui com esses marcadores que eu vou pintar diferente do que eu pintaria com um pincel, entendeu? Ou seja, eu observo que fazendo isso eu estou desenhando, não estou apenas pintando. É por isso que eu estou falando para vocês que desenho e pintura é uma coisa só. Observem bem. Eu vou deixar o pincel aqui no local dele, né? Eu vou pegar o próximo, que é o terceiro. Vamos para o nosso terceiro plano. Eu falei para vocês que é essa partezinha aqui, ó. Que também não é uma planície, é uma parte reta do solo,
certo? Só que está um pouco mais distante. Nosso terceiro plano. Já coloquei lá. E vou deixando meus lápis aqui na série. Agora vamos vir para o nosso quarto plano. Como eu falei para vocês, é a árvore, que ela é um pouco mais escura do que essa parte lá da planície da frente, só que vai se tornar mais clara do que aqui essa parte da frente. Ó. Vou pegar aqui nosso pincel aqui, olha, já é o número 4 já. Observe. Deixa eu ver se dá para focar o número 4. Vamos pegar ele aqui, ó, e também da mesma forma, sem me preocupar muito com detalhes, eu vou apenas cobrir aqui, ó, essa nossa árvorezinha da frente aqui, ó. Certo? Agora vamos para o nosso quinto plano, que como eu falei para vocês, deixando sempre os pincéis aqui, ó, na ordem correta. Eu vou pegar o pincel número 5. Nosso quinto plano é as montanhas que estão lá atrás, lá. Então, como vocês puderam observar, a gente está partindo da parte mais clara para mais escura. E outra coisa, a gente simplificou. A gente não está, como é que eu posso dizer para vocês? Não está prestando atenção em detalhes. É claro que é tipo aqui, ó. Eu já pintei mais ou menos lá no localzinho que é. Entendeu? Pintamos o nosso quinto plano lá, né? Agora, deixar o pincel aqui, vou pegar o próximo. Pincel número 6, para a gente pintar aqui nosso sexto plano, que nesse caso aqui, são as nossas árvores aqui, ó. Que estão aqui, olha aqui, ó. Praticamente em primeiro plano. Vou só pegar o pincel aqui, ó. Agora, aqui nessa parte das árvores, quando a gente está prestando atenção numa referência, a gente presta atenção também no formato das árvores para poder estar desenhando enquanto pinta, entendeu? É por isso que eu sempre falo que desenhar e pintar é tudo a mesma coisa, porque tudo tem forma, certo? Não é apenas cor que define as coisas, como também as formas. Então a gente tem que observar essas partes de como estão as formas para a gente poder estar aplicando as nossas pinceladas, ditas assim, entendeu? Não é simplesmente preencher linhas, não. A gente não deve se prender muito às linhas, certo? Vocês podem observar, olha, que eu estou tentando aqui definir, como é que eu posso dizer, já o desenho, de como o desenho vai ficar, certo? E as formas, tentando dar textura nas formas aqui, ó. Isso é a mesma coisa que isso aqui fosse, no caso, eu pinto a óleo. Para mim, eu encaro esse pincelzinho de mão aqui, esse marcador, como sendo um pincel, certo? O meu pincel lá, e observe. Observem que aqui a nossa pintura ela já tomou forma, ó. Esse estudo aqui a gente utiliza para estar... Deixa eu colocar o pincel aqui no localzinho correto. E sobraram mais duas gradações aqui. Depois vocês vão entender para que é. No caso do nosso céu aqui, olha, se eu quiser me aprofundar mais nessa parte aqui para ver se os valores estão caminhando corretamente, eu já vou partir para a parte de detalhes, né? Que no caso aqui a gente aplicou só valor. A gente não aplicou a questão de luz em sombra, certo? Então o que que acontece? Aqui nessa parte 2, o céu eu não vou mexer muito não, que eu não... É como se fosse um céu apenas meio que nublado. Eu não vou mexer muito nele, não, é a parte mais clara. Mas aqui eu já consigo transmitir o que eu quero, olha. A sensação do que eu quero transmitir para o como é que eu digo, para quem vai ver o que eu estou fazendo aqui, certo? Dessa área. Então eu já vou pegar aqui, como a gente começou do 0,5 para o céu e depois pulou aqui para o 0,2, para o segundo plano, que no caso é esse aqui, olha, da nossa planície, eu vou pegar aqui já esse 02, o pincel 02 novamente e começar a fazer os detalhes. Alguns detalhezinhos de sombra e luz, né? Que isso vai nos dar uma dimensão ainda melhor do que a gente está fazendo. Observem os detalhes aqui, ó. Entendeu? Então, a gente já vai fazendo esses detalhes conforme as texturas que tem na cena. Ver o sentido das linhas, né? E já vai aplicando, olha. Observe que aqui a gente já vai conseguindo ver melhor o que a gente está se propondo a fazer. Depois, com o tempo, se a gente necessitar, a gente até utiliza gradações mais escuras para poder estar transmitindo uma ideia melhor do que a gente está querendo fazer. Observa.
E como eu falei para vocês, isso aqui é apenas um estudo para comprovar se se eu estou conseguindo transmitir a sensação daquilo que eu estou vendo, né? Que no caso aqui a gente tem que observar bem, é, é apenas a forma como a luz está se manifestando aqui, nessa paisagem, que no caso é o que a gente está pintando. Olha. Já vai começando a tomar forma, né? Agora a gente vai precisar trabalhar um pouquinho melhor essa área aqui das árvores, certo? Então o que que acontece? Como eu falei para vocês, sobraram dois pincéis. Na árvore aqui, se não me engano, eu utilizei o número 6 nas árvores. Eu quero definir áreas de sombra. Agora eu venho definir áreas de sombra. Eu pego um pincel de gradação maior aqui, o 7, né? Vai ficar mais escuro, para eu poder já vir definindo melhor a forma as formas da sombra aqui da minha imagem de paisagem aqui, olha. Então, isso aqui é até melhor a gente fazer tendo a referência original, no caso, a, a paisagem mesmo ao ar livre, entendeu? Do que simplesmente partir de uma outra referência. Aqui, como eu estou fazendo. Né? Aqui, nesse caso, eu estou partindo de outra referência, simplesmente porque a minha referência que eu utilizei, ela está no celular. Então, como eu queria passar isso aqui para vocês e não me preparei direito antes, certo? Então eu resolvi usar a própria referência que eu estava usando aqui. Então, a partir desse pincel de um valor mais baixo, que é isso que a gente chama, um valor mais escuro na pintura, se refere a um valor mais baixo. A gente vem aqui definindo as nossas áreas de sombra. É que geralmente quando a gente vai mostrar essa questão de valores aqui, vai colocar, o primeiro valor que a gente procura colocar, assim como na pintura, é o valor da cor local, certo? Então a gente destaca essas áreas, uma área da outra, através dos valores da cor local. Depois que a gente coloca a cor local, a gente vem trabalhando a parte de sombras, né? Essa cor local geralmente é uma cor que ela não é a cor do objeto, né? Ali abaixo da luz, mas que não tem tanta interferência extrema de luz e nem tanta interferência direta de sombra, ou seja, ela é um meio tom, certo? Uma corzinha que fica ali entre a luz e a sombra. Então, como vocês podem observar, olha, a gente já define aqui mais ou menos a questão das nossas áreas de sombra com um valor mais baixo aqui, né? Que mais baixo é um valor mais escuro. E observem que eu não me atentei muito a detalhes, né? E mesmo assim, a nossa o nosso estudo de valor aqui, ele começa a tomar forma. Então a gente vai estudando isso, chega uma hora que a gente já não vai mais precisar fazer isso, entendeu? Aqui eu estou só localizando mais ou menos onde é que ficam as sombras mais acentuadas, certo? E esse aqui é o processo que a gente faz antes de passar para a pintura propriamente dita. A gente faz um estudo de valores primeiro, né? Aí faz esse processo aqui para ver se os valores que a gente está com ele em mente, se eles casam certinho, olha, para transmitir aproximadamente a cena que a gente quer transmitir para o nosso espectador. Entendeu? Observem que, olha, essa área aqui da planície mais clara que eu falei que é o segundo valor que eu fiz, ela se comparou com aquela da frente. Mas por quê? É porque, não sei se vocês já ouviram falar, mas isso muito se fala, a cor é relativa. Relativa como? A cor, ela age de uma forma determinada dependendo do local em que ela se encontra. Ou seja, aqui na questão do valor, dependendo do local que um valor se encontra, ele vai parecer mais claro ou mais escuro, certo? Então, é o que está acontecendo aqui nesse momento. Mesmo tendo passado ali um valor tonal mais escuro, como vocês viram, né, que foi o valor 3, ele está aparentando ser igual a esse daqui, porque ele está mais lá entre, como é que eu posso dizer para vocês? Entre áreas escuras, olha. E esse aqui não, ele está maior, né? Mesmo em relação com aquela área escura lá, mas ele se mostra aqui, ó, ser da mesma cor do de lá. Ou seja, o de lá parece que clareou da mesma forma que não é assim. São nesses pequenos detalhes que a gente se prende. Então, como vocês puderam observar, olha, aqui para quem vai olhar, a pessoa já define mais ou menos aqui isso que eu quero passar para ela, entendeu? Ela vai dizer, ah, isso aqui é uma matinha aqui, né? Tem que ter uma matazinha aqui, aí tem uma área mais plana aqui e tal. E, entendeu?
eu vou conseguir decifrar aquilo que eu vou pintar, né? E a pessoa vai conseguir entender aquilo, né? Sabendo que nessa área da frente aqui, nós vamos ter mais destaque, porque é uma área que a gente, como é que eu posso dizer para vocês? A gente vê mais detalhes, porque está mais perto, né? Enquanto que as áreas que estão mais longe, elas vão perdendo detalhes e sofrendo mais a influência da atmosfera, certo? Que é aquela questão da pessoa diz assim, ah, mas aquela área, enquanto mais longe fica, ela fica mais azulada, né? E como é que eu posso dizer para vocês? Mais clara, mais, com mais opacidade. E esses são os detalhes que vão fazendo uma cena parecer mais real. Você consegue transmitir. Aí você dá uma olhada aqui nessa parte no de cima lá e dá uma olhada na parte de baixo. O de cima lá ele está um pouquinho mais claro porque eu usei os valores normais, né? Do 0,5 até o 7, se não me engano, sem pular. Vocês observam que o de baixo já está um pouquinho mais escuro, que eu utilizei, ó, a mesma cor do céu lá de cima, né, aqui no caso não é cor, é valor, e já pulei, ao invés de colocar o 1 aqui embaixo, que foi o que eu coloquei aqui, eu coloquei o 02, o 2, certo? Então aqui é como eu falei para vocês, ó, a gente conseguiu definir toda a cena apenas com valores, né? Isso aqui é um dos grandes segredos da pintura, porque se você conseguir, por mais que você erre na cor, mas se você conseguir definir o valor correto, então você vai conseguir transmitir aquilo que você quer. E se você não colocar os valores corretos, mesmo colocando as cores mais lindas do mundo, vai ficar uma coisa embaraçada. A pessoa não vai entender direito o que está ali. É o que acontece com a maioria das pessoas. Então aqui nós definimos o céu, que é o nosso centro de iluminação, né, que é o primeiro local pelo qual a luz passa antes de atingir a terra e tudo que nela há. O céu geralmente eu faço mais claro, certo? Aí depois vem aqui a nossa superfície plana, que é a segunda área. A terceira vem aqui, que também é a continuação da superfície plana, mas que está mais de longe lá e já sofre uma pequena interferência da atmosfera por causa da distância. A quarta ficou a nossa árvore aqui, né, que foi um julgamento que eu fiz vendo referência, porque ela, apesar de estar mais clara do que esse gramadozinho aqui, olha, ela é um pouco mais escura em relação a esse, um pouco mais escura em relação lá àquela planície, né? Isso são coisas que a gente tem que aprender a definir, né? Aí, ó, como vocês observaram, depois que eu fiz tudo isso, é que eu vou acrescentando os detalhes. Então, da mesma forma que eu faço aqui com esses pincéis, que são marcadores, eu faço também lá com a tinta colorida, certo? Só que com a tinta colorida eu já vou trabalhar com mais segurança, porque eu já estou sabendo os valores. Então, como eu falei para vocês, o valor 1, o céu, nossa área de interesse, valor 1, é mais clara. O valor 2 aqui, a nossa planície, a nossa superfície. O terceiro valor é também a continuação dessa mesma planície aqui, só que ela está mais distante. O quarto valor ficou para a nossa árvorezinha aqui. O quinto valor ficou para umas montanhas que talvez vocês não vejam direito, entendeu? Porque a gente fazendo com cores preto e branco, tem algumas áreas que ficam mais ruins para a gente ver, né? Aqui para mim eu vejo direito, talvez no celular não esteja dando para vocês verem direitinho, né? Então o nosso quarto valor ficou aqui a árvorezinha, que eu falei para vocês. O quinto ficou lá umas montanhas que ficam distantes. E o nosso sexto plano mais escuro são aqui as nossas árvores aqui, ó. Estão praticamente aqui no primeiro plano ainda, ó. Certo? Então, essa é uma parte que praticamente ninguém ensina, né? Aqui mesmo no Brasil, eu nunca vi ninguém ensinando isso aqui para as pessoas. Não dessa forma como eu entendi e como eu aprendi através do manual lá do Carson. Entendeu? É a primeira coisa que a gente faz. É por isso que eu não entendia, né? A questão de, ah, não, a pessoa chegava para pintar o ar livre, não, eu vou estudar aqui e fazer um estudo de valores. Ou depois, não, eu vou fazer um estudo de cores. O estudo de valores aqui, ele vai definir depois como você vai aplicar as cores. Você vai aplicar a cor aqui? Vai. Só que é uma cor que tenha esse mesmo valor, ou seja, que tenha a mesma intensidade de luz, certo? Aí aqui você vai aplicar a cor das árvores, que é um verde também, né? Só que essa intensidade desse verde não vai poder passar da intensidade desses valores que estão aqui. E assim por diante. O céu também. Geralmente eu vi o pessoal pintando o céu primeiro e não entendia por que que era. Você entende valores, depois que você entende os valores, você começa por qualquer área, mas geralmente as pessoas começam pelo céu, tem muita gente que faz isso e não entende, mas começam pelo céu para a definição de valores, igual eu fiz aqui, ó. No caso, quando eu começar a pintar, eu vou começar a pintar primeiro pelo céu, né?
aqui, que é a primeira parte de blocagem, depois de ter feito meu desenho lá, depois eu vou começar aqui por essa parte, né? Que eu sei que é uma cor um pouquinho só mais escura do que o céu aqui, ó. É o segundo valor mais claro, certo? Aí depois eu vou pegar aqui a terceira área aqui, olha, que é o terceiro valor, que eu sei que ela é um pouquinho mais escura do que essa. Aí depois vou para a árvorezinha aqui, ó, que é o quarto valor, e as montanhas lá longe, que é o quinto valor. E assim, olha, não me perdo em nada, certo? E toda vida que eu for fazendo as minhas camadas de pintura, eu vou prestando atenção a isso, para que essas áreas correspondam a isso, viu? Área clara e área escura. Apesar de eu estar pegando aqui essa referência aqui daqui do meu caderno, porque como eu falei para vocês, a foto tá aí no vídeo, tá no meu celular e não dá para me ver porque eu estou gravando com o celular, eu vou ver se eu consigo colocar ela aqui na imagem para vocês estarem vendo aqui no canto desse vídeo, para vocês compararem, entendeu? Como é comparado o estudo, certo? Aqui no caso, por exemplo, eu estou vendo que essa árvorezinha aqui, ela está um pouco sem destaque, certo? Mas isso é só uma questão de ótica, porque para destacar ela eu posso pegar aqui uma cor de pincel mais escura e tá trabalhando aqui, ó, as sombras dessas árvores que estão lá, ó. Ó. Automaticamente ela já começa a se destacar mais, observe. Aparecer que tá mais clara, entendeu? Porque eu baixei mais o valor aqui, ó, ao redor dela. Então observe. Automaticamente ela parece ter clareado, né? Isso são os pequenos truques de ilusão de ótica que fazem a gente conseguir transmitir uma cena, transmitir uma sensação que a gente quer. Então, hoje eu já entendo a parte de que eu via muitos pintores falando que pintar realidade, realismo, não é copiar uma foto, fazer uma cópia exata de uma foto e tal, mas mesmo porque uma foto, ela é diferente da natureza. Vocês só vão entender isso depois que vocês começarem a pintar do real. Vocês vão ver que pintar de foto, eu pinto através de foto, mas não gosto muito não. Eu pinto mesmo para estudo. Mas o bom mesmo é pintar da natureza, né? É o que eu quero estar fazendo logo, logo. Com fé em Deus. Então, quando vocês passarem para a natureza, vocês vão ver que tem muita coisa diferente de fotos. É claro que a gente tem que aproveitar da tecnologia para poder facilitar, que é o que eu também fiz. Para entender valor direitinho, o que eu fiz foi o seguinte: eu tenho aqui um aplicativo chamado Ibis Paint, que é mais ou menos como o Photoshop, certo? Só que a gente usa em celular. Aí, quando eu estou em dúvida com algum valor de uma imagem ali, eu passo a imagem para lá e só comparo, né? Tiro ali que ele copia as cores que estão lá, copio, eu comparo uma área com a outra, a cor de uma área com a outra ali, e vejo quem é que está mais clara. Então me ajudou bastante a estudar isso também. Espero que ajude vocês aí e vou estar postando mais vídeos depois. E é isso aí, é como eu falei para vocês, já fiz meu estudo de valores aqui, já deu para ter certeza que vai funcionar direitinho, ó, entendeu? E vocês observaram que eu fiz isso aqui, olha, mostrando para vocês que desenho e pintura tem que se transformar em um só. Ou seja, quando vocês estão desenhando, vocês estão pintando. E quando vocês estão pintando, vocês têm que estar desenhando, porque senão vocês não vão conseguir mostrar com fidelidade aquilo que vocês querem para o seu espectador, certo? E outra coisa, para você transmitir a sensação de um local, de um lugar, você não precisa fazer uma cópia exata desse, que para isso existe a câmera. Se é só para fazer uma cópia exatamente igual, pega uma câmera e faz. Vai ficar, quer dizer, entre aspas, vai ficar praticamente igual, né? Que não fica. Depois que vocês verem o real, é por isso que os grandes pintores dizem que a gente tem que pintar da realidade, da vida. Vocês vão notar muita coisa diferente da fotografia. Só que, assim como a pintura, a fotografia ela tem uma forma de fazer de uma forma que se você olha, você diz, ah, isso é lugar tal. Entendeu? Não é porque ela copiou exatamente tudo igual, nem porque varia até em cores. Entendeu? Ela capturou aquele momento. É isso que a gente tem que aprender, a capturar um momento. Não fazer uma cópia idêntica ali, fiel. Porque fazer isso aí as máquinas já existem, entendeu? E cadê a beleza de criar? Certo? Eu passei muitos anos da minha vida achando que pintava e só que era uma dor de cabeça danada. Quando eu ia pintar, meu Deus, já parecia que eram os maiores problemas do mundo. Hoje, graças a Deus, eu já consigo me divertir pintando, entendeu? Já serve como terapia para mim. Então é isso aí, meus amigos. Fiquem todos com Deus e logo mais eu volto com mais informações sobre pintura aí. E se você não entendeu direitinho, pode fazer perguntas que a gente vai estar respondendo. Falou, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Tchau.